Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva e a gente tem feito agora, nesse período, gravação de encontros comunitários, e nesse encontro a gente vai trabalhar um pouco sobre princípios e processos da economia solidária e do cooperativismo para a cooperativa do Leandrinho. No primeiro vídeo a gente trabalhou sobre princípios do cooperativismo, apontando exemplos bem práticos sobre esses princípios, relacionado ao cooperativismo, e como pode ser aplicado em um empreendimento coletivo. E nesse segundo ponto a gente vai trabalhar mais sobre a economia solidária, que é onde essa cooperativa se insere, e tentando trabalhar um pouco mais esses processos mais relacionados, também do ponto de vista teórico e prático, para esse empreendimento. Então a gente pensou aqui um roteiro rápido de apresentação, lembrando que essa apresentação ela não se esgota, nessa filmagem. Você tem outros processos mais direcionados, que podem ser melhor trabalhados, tem muita pesquisa, muito vídeo, muitas coisas que podem ser aí buscados e aproveitados aí para aprofundar, tá bom? Então a ideia basicamente é trazer só um pouco assim dessa discussão, mas sem perder de vista que existem outros processos também mais aprofundados, tá bom? Então, quando a gente está falando de economia solidária, a gente precisa falar que claro que existem outras abordagens teóricas, mas a gente está falando de um outro modelo de desenvolvimento, tá? E claro que existe a discussão do bem viver, isso aí a gente não vai entrar muito nesse detalhe, são visões também que precisam ser respeitadas, e analisadas, mas como a gente está falando território, tá? Que é o território como uma parte do conhecimento, do saber, das relações locais ou das pessoas que estão naquele local ou em aglomerados de locais, tá certo? Então a gente está falando muito dos saberes locais, do território, da identidade, tá? O sustentável, que a gente está falando do equilíbrio dinâmico, da preservação ambiental, da produção limpa, do não uso de agrotóxicos e da valorização da própria natureza também como espaço de relação, tá? E solidário, tá? Quando a gente está falando de capacidade redistributiva, economia do compartilhamento, das relações de troca entre as pessoas, das relações sociais, da valorização da coletividade, tá certo? A gente parte desses três elementos essenciais inicialmente para se comentar acerca das relações, Quando a gente fala de um empreendimento, da sua relação, principalmente da cooperativa com o seu público e com as pessoas que estão inseridas nela, tá? Lembrar do princípio do cooperativismo quando a gente fala dessa relação com a comunidade, então também tem esse processo, tá? Quando a gente fala de economia solidária, está falando da economia com a solidariedade, tá? Então a gente está falando como uma estratégia de desenvolvimento territorial, sustentável e solidário. A gente não está falando só da produção de bens e serviços, mas a gente está falando dessa relação solidária entre as pessoas que compõem aquele empreendimento, as relações daquele empreendimento com a sua comunidade, tá? Então a gente está falando desse processo, tá? Então é uma construção que envolve múltiplas pessoas, tá? Como a gente pode perceber nessa imagem, tá? Numa lógica de diversidade, uma lógica de valorização das mulheres, das juventudes, uma perspectiva de você gerar oportunidades de renda, sim, tá? E que também se valorize, esses múltiplos aspectos aí das relações sociais, tá bom? Quando a gente fala de economia solidária,
A gente está falando, primeira forma, né, que é a produção. Quando a gente vai falar de uma cadeia produtiva solidária, a gente está falando de uma série de aspectos ali que se relacionam, né, no processo desde a concepção do empreendimento, da organização coletiva, da organização comunitária, da história do lugar, né, da sua produção, né, da comercialização e do consumo, tá? Então, quando a gente está falando disso, a gente está mencionando uma série de aspectos. Primeiro, uma outra forma de produzir, que é exatamente, né, uma produção limpa, sustentável, que valorize as pessoas, né, que respeite os espaços de construção coletiva, e tenha por base também, né, a valorização. Se a gente está falando de agricultura familiar, né, princípios da produção limpa, né, sem uso de veneno. Então a gente tem assim uma construção em múltiplas mãos, tá? E aí a gente pode ter as associações, as cooperativas, né? As associações com seus grupos de produção, né? Que é muito comum no estado da Bahia. As cooperativas também como espaço também de interlocução entre as pessoas, né? Então você tem ali a produção de serviços, desde uma cooperativa de bairro, quando ela está ali com pessoas que têm aptidões, né, talentos que possam ser ali trocados, né, com outras pessoas, e ali você pode se gerar no futuro até uma cooperativa de serviço, ou então você tem também uma cooperativa no meio rural, quando você tem a produção ali de hortaliça, né, o beneficiamento da mandioca, o beneficiamento, produção de polpas, de frutas, de doces, né? Então essa organização coletiva. E a produção é isso, né? Exatamente, é o espaço coletivo. É claro que quando a gente vai falar de produção, a gente também precisa falar da gestão, né? Desse empreendimento, né? Então a gente precisa também trazer a importância da boa gestão, das boas práticas de gestão administrativa financeira, né? Seja por sistema, controle financeiro, né? Controle organizativo, dessa parte mais de gestão, tá? Então a gente fala da produção, mas também antes também desse processo você tem a gestão, tá? E essa gestão é uma gestão coletiva, é uma gestão que envolve múltiplas pessoas, né? Seja por meio do formal, como uma assembleia, mas também você pode ter grupos de trabalho, né? Que possam ali de certa forma estar dialogando sobre os problemas, né, do dia a dia do empreendimento, né, buscando soluções. Então você tem também uma outra forma de gerir, né, que entra também antes, né, ou depois, processual, né, a gestão é processual, como parte também do processo de organização desse empreendimento. Uma outra forma de comercializar, né, e aí a gente traz uma série de relações, né, desse empreendimento para com o mercado, né? E aí a gente tem o mercado institucional, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? O o PAA, né? Programa de Aquisição de Alimentos também, para doação, né? A partir das compras públicas. Então essa valorização também do espaço da construção da política pública, né? A partir dessas ferramentas, dessas possibilidades, né? Dessas políticas públicas, PNA e o PA, que precisam ser valorizadas, precisam ser fortalecidas, tá? Isso é extremamente importante no momento que a gente for falar, né? Desse processo organizativo e dessa possibilidade, dessa geração de renda. Um outro aspecto também é o mercado privado, que a gente precisa estar a partir do local onde a gente está inserido, né? Que a gente pode falar das feiras livres, né? Com esse processo de valorização dessas feiras comunitárias, né? Em bairros ou nas cidades, né? Que acontece que a gente pode também ter acesso a um produto de qualidade, né? Sem veneno, e que você valoriza a própria economia local, né? A renda fica circulando no próprio local também, o que é importante sobre isso, né? Falar. E também o próprio mercado, né? Aí, cara, vai começar a haver uma série de
questões. Quando você fala de mercado pequeno, mercado mais de bairro, você pode até trabalhar com algumas questões relacionadas a algo mais natural, né? É um produto que não precisa ter tanta essa questão aí da sanitária, né? Mas aí quando você começa a ter um aprofundamento e um mercado mais complexo, as exigências vão aumentando. Então aí você pode também ter a necessidade de se capacitar e buscar outros mercados, uma parceria, né? Para capacitar esses empreendimentos para tentar atender esses mercados. E aí tem que implementar uma série de mudanças, né? De boas práticas de produção, tá certo? Para atender esse mercado. E aí a gente também tem os outros mercados, né? Com essa questão do consumo. Que aí a gente tem, por exemplo, a compra do bairro, que a gente precisa comprar, a necessidade de, principalmente quando a gente vive nas cidades, né? A valorização do mercado local. Mas também a gente tem, por exemplo, arranjos organizativos de consumidores, né? Os grupos no Zap, que a gente pode juntar com várias pessoas, assim, com interesses comuns na alimentação saudável. E a gente, por exemplo, comprar de um agricultor, de uma agricultora, de um empreendimento, né? Ser um espaço de diálogo desse empreendimento com os consumidores, né? Em determinado bairro. E aí também a gente tem um modelo também, né? Da comercialização solidária e do consumo consciente. A exemplo também do CSA, né? A Comunidade Sustenta Agricultor. Você tem também um agricultor que ele pode ele pode ser apoiado, né? E aí eles têm uma relação direta com um grupo de consumidores, né? Então aqueles consumidores se tornam, né, co-agricultores também, e de certa forma você se relaciona, né, entre o agricultor e aquele grupo de pessoas. Mas em suma, quando a gente fala de consumo, a gente está falando do consumo consciente, que é justamente a possibilidade da gente estar valorizando, além de valorizar um agricultor, uma agricultora, né, ou um comerciante local, ou um empreendimento solidário, né, que está próximo da gente, a gente consome produtos de qualidade, saudáveis, né, com produção limpa. Então a gente também precisa estar pensando, né, nessa toda essa cadeia. E também quando a gente fala também, né, aí a gente vai falar dos catadoras, né, a partir dos seus empreendimentos cooperativistas, como também a gente pode estar se inserindo, né, que aí o descarte daquele produto a gente não pode também estar beneficiando uma cooperativa de catadores. Então perceba como isso é bastante integrado, né, esse processo. E um outro acesso, outras questões que a gente traz, né, aí já também na lógica tanto da produção quanto do consumo, é o acesso ao crédito, né? O crédito é uma forma de você garantir com que o empreendimento consiga acessar os diversos mercados. Então a gente tem desde, por exemplo, um banco comunitário que ele existe num determinado território, que ele pode ali valorizar, né, aquele comércio local a partir do financiamento à produção, né, daquele grupo de produtoras que estão ali, tanto também dentro de um determinado bairro, uma cidade, uma moeda social, que é né, a ferramenta que os bancos utilizam, né, os bancos comunitários, para dinamizar e fortalecer a economia local, certo? Que pode servir também. Hoje já se avançou, por exemplo, as moedas sociais, elas têm até em âmbito virtual. Então você tem moedas que você pode baixar um aplicativo do dinheiro e de repente você está no lugar que tem uma moeda social, você pode comprar moeda social, né, e utilizar pelo celular, né, para a troca de fazer meio corrente, né, de transação corrente, tá? Tem um fundo rotativo solidário também, que é uma forma também de auto-organização coletiva na comunidade, com uma poupança comunitária, onde as pessoas que estão ali podem destinar uma doação de recursos, né, para financiamento da produção, ou se tiver um fundo formado, né, já com regimento interno, com grupo gestor, pode também captar recursos via entidade de apoio, né, com pequenos projetos comunitários, tá certo?
Então o fundo ele é uma poupança que funciona coletivamente, né, para aquele grupo poder dinamizar a sua produção, tá certo? E pode funcionar também no grupo de consumidores, de repente, né? Você tem uma série de consumidores que estão ali naquele raio de ação daquele empreendimento. Se eles quiserem formar, eu não tenho condições de pagar toda semana, então assim, eu vou juntar um recurso todo mês, eu direciono um recurso para aquela compra mensal que eu vou fazer. Tem um grupo que tem uma gestão do caixa, né, daquele resultado financeiro, e aí junta-se, tem um grupo gestor que aí ele faz o pagamento direto para quem vai estar fornecendo aquele produto. Então isso também pode ser dinamizado até também por parte dos consumidores que porventura consumam aquele produto, né, o serviço daquela comunidade, tá? As cooperativas de crédito também é um espaço também de finanças solidárias, né, que de certa forma beneficiam e apoiam, né, a produção da agricultura familiar, né? Então também é uma ferramenta bastante importante aí, né, principalmente nas cidades do interior, com essa possibilidade aí de acessar, né, de financiar a produção a produção principalmente dos empreendimentos, né, solidários da agricultura familiar, ou também os próprios agricultores familiares que não estejam inseridos em empreendimentos, tá certo? Então, pessoal, a economia solidária é um pouco isso que a gente traz. É importante assim ressaltar que essa é só uma parte que só compreende um estudo, né, para a necessidade desse empreendimento, mas que é importante assim a necessidade de buscar mais informações, tá certo? Tem muita coisa boa sendo produzida por aí sobre esse tema, né? A gente trouxe também essa questão do cooperativismo, né, como primeiro vídeo, esse vídeo como contínuo, e no próximo vídeo a gente vai trabalhar mais sobre a parte de gestão, tá certo? Forte abraço e até breve. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.